Boa noite, Silvano Braga, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Tuca. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Leopoldina. Sejam bem-vindos. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite também, Dona Luzia, Luísa. Sejam bem-vindos. Boa noite, seu Luiz Alberto. Que dê tudo certo hoje, né, seu Luiz? Boa noite, Joana Carneiro, seu Luiz e a sua esposa, né, que está lá sempre acompanhando conosco. Boa noite, Joana Carneiro. Boa noite também, Daniele Diamantino, Cláudio Nori Eliane. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Anitta e Clarindo. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Boa noite também, Cris Queiroz. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Vai dar tudo certo sim, seu Luiz. Gratidão é sempre nossa, Leopoldina, pelo carinho de todos vocês. Olá, Carmen Lúcia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também a Célia, Aninha e Adriano. Boa noite para vocês. Boa noite também, Vânia. Olá, Valdete, boa noite. Boa noite também, Rosilda Martins. Boa noite, Carmen Inês. Olá, Nadissan, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, senhor Antônio Pazotto. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda. Maria do Carmo, boa noite também para você, para o seu Cândido. Felicidade também nossa, Wagner, por estar aqui conosco. Boa noite, senhor Antônio Onofre. Que a espiritualidade possa acompanhá-los aí, que dê tudo certo para todos vocês. Selma e Dinho, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Marlene Porto, boa noite, seja muito bem-vinda também. Olá, Mariângela, boa noite. Boa noite, Ana Cristina Barbosa. Boa noite também para Dona Neuza. Boa noite para Lourdinho, para o Camilo, para Eduarda. Boa noite para Rosa Alves, boa noite para o Marcos, boa noite para a Dona Geralda, essas pessoas que sempre nos acompanham e geralmente em outros momentos, né? Gessiane Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Exatamente, muita luz e paz. Boa noite, Helena Coelho, seja bem-vinda também. Vamos então, fazermos a nossa prece, pedimos permissão e espiritualidade para nós iniciarmos a leitura e estudo da noite de hoje? Sim, com certeza, esse pedido, esta permissão e principalmente esta conexão com a espiritualidade é sempre importante, né? Oneida, boa noite, né? Seja bem-vinda também. É sempre bom e importante essa conexão com a espiritualidade, porque, claro, nos ajuda, nos auxilia nesse processo de preparação para arquivarmos as informações que serão recebidas, né? Adilson Riva, boa noite também, Maria Senhora. Seja bem-vinda, Adriana Valério. E é importante na conexão que nós conquistemos, né? E que estejamos em paz. E essa paz, é claro que ela é importante, não só para nós arquivarmos estas informações que serão aqui hoje relembradas para uns, ministradas inicialmente para outros, mas também para que a paz e a tranquilidade permita que o nosso próprio organismo
ou que o princípio inteligente que comanda e controla o organismo possa produzir as energias necessárias para o restabelecimento do nosso equilíbrio. Boa noite, Iraci, Prestopa, boa noite também, Elaine Oliveira, sejam bem-vindas. José Ricardo, boa noite também para você. Que a espiritualidade, pois, nesses instantes. Olá, Marinalva, boa noite também, Marinha. Saúde e harmonia para você também. Que nós possamos agora, nesses instantes, com os nossos pensamentos elevados, respirando profundamente, percebendo o oxigênio penetrando em todas as células do nosso corpo que também precisam da respiração como um importantíssimo elemento que a nossa estrutura necessita. Uma estrutura física, perispiritual, o alimento ou um dos alimentos que nós necessitamos é exatamente adquirido através desse processo de respiração. E assim, respirando calma e tranquilamente, elevemos o nosso pensamento na figura do meigo Rabi da Galileia, exatamente para que ele possa nesse instante estar presente conosco através dessa espiritualidade maravilhosa, iluminando, abençoando o nosso ambiente doméstico, o nosso lar, o nosso local de trabalho, abençoando toda a nossa vizinhança e derramando as suas energias e vibrações por todos os nossos doentes, médicos, enfermeiros e profissionais na área da saúde que cuidam dos nossos doentes, aqueles que seus nomes se encontram aqui no caderninho das nossas intenções, ou aqueles cujas intenções estão em nossos pensamentos e no nosso coração, que seja redirecionada a cada um deles essa energia e vibração oriunda da espiritualidade superior, e que o amor seja efetivamente uma constante na nossa vida, que assim seja. Mais uma vez agradeço a todos vocês o carinho, a participação. Olá, Rosilene, Osmane, Diego, boa noite para vocês. Que bom, Marinha, que você está melhor. Ótimo, continue aí recebendo as nossas energias e vibrações para se fortalecer cada vez mais. Eveline, Roberta e Gabi, muito boa noite para vocês. Olá, Jossanã, seja muito bem-vinda. Maria Eleusa também, seja muito bem-vinda. Só antes de passar aqui um pequeno recadinho, é que às vezes alguns de vocês podem estar sentindo falta aí das nossas mensagens, dos nossos comentários. É que realmente nesse período está muito corrido para mim e eu às vezes não consigo entrar lá exatamente na página para poder responder a todas essas perguntas ou essas mensagens de vocês, mas tenho certeza que nós estamos sempre juntos e logo organizando tudo, retomarei a este contato, porque quando nós vamos fazer ou emitir qualquer tipo de resposta, é um carinho realmente muito grande que a gente sente, e aí vem todos à nossa mente, e é interessante realmente essa ligação e esse vínculo. Olá também, Luísa Nalim, seja bem-vinda. Dina Faria, Rosilene também, seja muito bem-vinda, nossa companheira lá de Poços de Caldas. Rosane, Rosane, a Rosilene é a nossa companheira daqui. Gente, hoje é dia de nós darmos sequência à nossa leitura e estudo sobre o Livro dos Espíritos. Olá, Mateus, boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco, sobre o Livro dos Espíritos, onde nós estamos trabalhando um pouquinho estas questões relacionadas com o sono e os sonhos, ou melhor, o sono e os sonhos dentro deste processo de emancipação da alma, exatamente porque essa emancipação da alma é algo simples e natural que nós precisamos encarar com naturalidade e que, acima de tudo, nos aproxima desta verdade de que nós somos espíritos imortais e estamos temporariamente mergulhados num corpo. Olá, Adriana Dantas,
Andréia Dantas e Edivaldo Dantas, boa noite também para vocês. Então, desses processos de emancipação, o sono e os sonhos é exatamente um deles. Estamos vendo aqui, sobretudo a questão, hoje nós vamos na sequência a questão 403, onde a espiritualidade responde a um questionamento muito simples de Kardec, que muitos de nós também temos. Muitos de nós, por quê? Porque vários aqui já inclusive comentaram, né? Não, mas eu consigo me lembrar. Sueli Paula, boa noite para você, para Marina. Eu consigo me lembrar, mas a grande maioria não consegue. Então Kardec pergunta, por que nós não lembramos sempre dos sonhos? Não era para ser uma coisa normal? Não era para ser uma coisa natural, já que nós estamos aí neste mundo, ou transitando entre os dois mundos? E a espiritualidade vai dizer que, Kardec, não tem como. Por quê? Por conta da nossa própria matéria física. A nossa matéria física, ela ainda é uma matéria grosseira. Então, é difícil e complicado nós mantermos todas as informações que nós recebemos no mundo espiritual, trazendo para o mundo físico. Boa noite, Gisela Goulart, boa noite também, Ana Bárbara. Gente, imaginem só, eu vou tentar citar aqui uma analogia para ver se vocês conseguem entender. Imaginem quando nós estamos aí num local, num perfeito equilíbrio, e principalmente quando nós estamos limpos, limpinhos, tranquilos. E aí de repente a gente entra num lugar, ou a gente entra num pântano, pisando inclusive ali no lodo, tendo toda a dificuldade de caminhar, de respirar. Vocês vão conseguir manter aquele equilíbrio que vocês estavam tendo quando estavam ali nos lugares limpinhos, tranquilos, respirando tranquilamente? Não. Nós vamos exatamente entrar num processo de perturbação que não vai nos permitir buscar lá no nosso íntimo todas as informações que nós precisaríamos, mesmo sabendo de tudo o que precisaríamos para sobreviver e viver nesses lugares. Mas este desequilíbrio e esta perturbação não nos permite lembrar de todas as informações, tá? Boa noite, Fátima Dove, seja muito bem-vinda. Então, é como se acontecesse isso. Por isso a espiritualidade fala, olha, você pega um espírito que ele está no período de emancipação livre desta matéria, e de repente você mergulha ele dentro da matéria, mergulha ele dentro da prisão. Então não é algo fácil e simples, por isso que nós não lembramos, tá? É aquilo que a gente sempre diz aqui, né? Alguns de vocês, aqui a Maria Eleusa colocando que ela lembra fragmentos. Boa noite, Edna e Luciano. Então, alguns de vocês, desculpa, conseguem lembrar. Mas por quê? Porque existe essa predisposição orgânica, ou seja, o seu organismo já é preparado para esta lembrança, tá? Sobretudo nestes pontos que ligam o corpo espiritual ao corpo físico, no caso, o próprio cérebro. Boa noite, Glória Querino, boa noite também, Isaura, sejam bem-vindos. Então, por isso que nós não lembramos. Estamos livres, limpos e de repente mergulhados num lodo, mergulhados num pântano. A gente perde completamente o nosso equilíbrio, a nossa sintonia, a nossa harmonia. Boa noite também, Zezé Bueno, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Edna Bueno também já entrou aí, seja muito bem-vinda. Então essa é a resposta da espiritualidade. Agora vejam, a questão 404. É aí que entra nesse detalhe, sobretudo nesses fragmentos, né, que a Elaine colocou aqui, que muitos às vezes lembram. Gente, desculpa, a Maria Eleusa colocou e que muitos às vezes lembram. A Elaine também tem, né, as suas lembranças, ela já até comentou aqui conosco em outras oportunidades. Mas Kardec quer saber da espiritualidade, o que a gente pode pensar, sobretudo dos significados que nós atribuímos aos sonhos.
Este é um dos grandes detalhes, como eu disse para vocês, que nós temos muitas dificuldades. Por quê? Porque cada um vai atribuir ao sonho um significado diferente. Você pode ter o mesmo sonho do que outra pessoa, mas cada um, pela sua particularidade, pela sua peculiaridade, vai interpretar ou vai atribuir um significado a este sonho de uma forma diferente. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Inclusive, conversando com uma das nossas companheiras que nos acompanham, né? A nossa colega lá de Passos, também professora, ela estava até comentando, às vezes a gente pega esses livros, gente, tem livros que eles vendem sobre os sonhos. Como você interpretar? Se você sonhar com isso, isso significa aquilo ou aquilo outro. Se você tiver tal coisa no seu sonho, vai significar... Então vejam, não há como. Kardec vai fazer essa pergunta. Espera aí, o que eu devo pensar? O que nós podemos pensar dos significados que são atribuídos aos sonhos? Né, Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Aí, a espiritualidade já vai, inclusive, tomando aquele cuidado, né, Maria Souza, boa noite, tomando aquele cuidado. Olha, os sonhos não são como as pessoas que leem sorte pensam. Porque não tem como nós atribuirmos um significado, e principalmente os significados que eles atribuem são os mesmos para as pessoas. Nós estamos fazendo no programa Momento Espírita, até alguns de vocês aqui também já têm a oportunidade de nos acompanhar. No programa Momento Espírita, pelas ondas da APA FM, nós estamos fazendo um estudo junto com Augusto Cury sobre o maior líder da história. E, inclusive, nos programas dessa semana, a gente vai trabalhar um pouco desses detalhes. Gente, quando nós estamos falando de, por exemplo, verdade, ou quando nós estamos falando do exercício do pensar, do pensamento, tem até uma frase de Augusto Cury muito interessante, que ele diz o seguinte, que pensar é interpretar. E que interpretar é você recriar os fatos. E o fato de você recriar alguma coisa diferente, ou melhor, o fato de você pegar algo do passado e trazer para o presente, recriar, é nada mais, nada menos do que você distorcer uma realidade. Olha só o que Augusto Cury coloca nesse livro. Então, pensar é interpretar. Interpretar é exatamente recriar. E quando você recria, você distorce a verdade. Ou você distorce a realidade. E em especial quando nós estamos nesse processo evolutivo. De acordo com o nosso nível de evolução, gente, cada um vai interpretar os mesmos fatos de uma forma diferente. Vocês querem um exemplo? Peguem... vamos citar aqui a paixão, a crucificação do Cristo. O que vocês pensavam deste fato? Isso foi um fato, aconteceu há 2000 anos. O que vocês pensavam da crucificação do Cristo quando vocês tinham 2 anos de idade, por exemplo? Depois, o que vocês pensaram quando vocês já estavam com 10 anos de idade? Alguns aqui que tiveram a oportunidade de participar do catolicismo, o que vocês pensavam da crucificação do Cristo quando, por exemplo, estavam ali fazendo a primeira comunhão? E hoje, depois desses nossos estudos, dessa nossa leitura estudo, depois que vocês tiveram contato com outras filosofias, com outras doutrinas, o que vocês pensam da crucificação? Será que os pensamentos são os mesmos? São fatos. Fatos acontecidos, mas como que nós pensamos? A gente pensa interpretando e recriando, e é claro, sempre distorcendo, de acordo com o nosso nível de conhecimento. Então, os sonhos é a mesma coisa. Todas as vezes que eu vou pensar, que eu vou tentar interpretar os meus sonhos, eu estarei distorcendo. E aqui a distorção acontece por 2 aspectos distintos. E o principal deles, eu estou emancipado, sem a influência do corpo, e venho para a influência do corpo.
Esse é um fator super, hiper importante. E segundo, né, que talvez também não deixa de ser o principal. Primeiro, eu saio do mundo espiritual e venho para o mundo físico. A forma como eu penso lá é diferente da forma como eu penso aqui. E em especial, quando eu trago isso para o corpo físico, eu preciso inclusive identificar qual é o estado emocional que eu estou ali naquele momento para avaliar tudo aquilo que eu estou trazendo do mundo espiritual. Tá vendo? O que é a espiritualidade? É lógico que eu estou aqui ampliando um pouquinho as nossas colocações. Até já vou ver aqui nas manifestações de vocês para a gente encaixar. Mas o que a espiritualidade responde para Kardec é mais ou menos isso. Eu estou no mundo espiritual e eu vejo alguma coisa. Ou melhor, eu trago alguma coisa, porque claro que eu vejo, eu participo, eu estou lá, mas quando eu venho, eu trago alguma coisa, e o que eu trago é de acordo com a minha evolução, de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu estado emocional. Então tem vários fatores que vão influenciar, por isso eu não posso querer atribuir ao sonho de acordo com o que muitas pessoas fazem, né? A Luísa aí, inclusive eu acabei de falar agora há pouco de você, Luísa, daquela nossa conversa. Boa noite, seja bem-vinda. Então como que eu vou pegar e poder falar assim, não, eu posso e devo atribuir esta imagem ou isso que aconteceu àquele significado? Não tem realmente como nós fazemos isso diante desses fatores, inclusive, como eu acabei de citar, lembrando aqui Augusto Cury, que foi um dos grandes estudiosos da mente humana, tá? Então, imagens que eu vejo como espírito são diferentes das imagens que eu vejo como encarnado. Como eu disse, imagens que eu tinha quando eu era criança são diferentes e serão interpretadas de forma diferente das imagens que eu tenho quando adolescente, quando jovem, quando adulto, quando na terceira idade. Tudo isso influencia. Daí não ter como nós atribuirmos. Olha a pergunta de Kardec. O que eu devo pensar das significações atribuídas aos sonhos? Opa, peraí. Calma, você não tem que pensar e ficar preocupado não. Por quê? Porque não existe uma matemática aí perfeita. Deixa eu dar uma olhada aqui nas manifestações de vocês, só para nós darmos a sequência. O São Antônio fala da questão da predisposição, né, que a gente falou ali um pouco atrás, e essa predisposição, né, São Antônio Onofre, tem exatamente a ver com as nossas necessidades. Se eu tenho uma lembrança muito clara dos meus sonhos, eu tenho uma faculdade mediúnica, automaticamente essa faculdade mediúnica que eu tenho, ela tem que servir a um propósito. Aliás, eu costumo dizer, há dois propósitos: me ajudar a crescer e evoluir, inclusive fazendo com que eu me aprofunde cada vez mais nos conhecimentos, e também, como mediunidade, eu estou sendo intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Por isso eu tenho que dar um direcionamento a essas lembranças que eu trago. A Elaine está falando aqui, né, que até se sente, né, às vezes torturada por ter que querer lembrar e não conseguir. Aí, ó, o Mateus já teve aqui uma informação. É um sonho premonitório, tá? Eu não vou nem dizer premonitório, porque ali nada mais é talvez do que a própria realidade, tá? Não é algo que não, é algo que já estava acontecendo. Apresentaram para você antes, ou melhor, naquele momento que estaria acontecendo, né, Mateus? Aí sugiro, inclusive, depois você dá uma relembrada no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, como que acontece, né? Essas questões relacionadas com o nascimento, a preparação, o próprio período, né, de gestação, tudo isso ele é interessante e importante, né? A concepção já partindo desse próprio princípio. Olá, Flávia e Fernando, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Daí, o sonambulismo a gente vai estudar um pouquinho mais para frente,
tá? Pode ficar tranquilo que nós tá aqui, é um dos processos de emancipação da alma, e os sonhos lúcidos é aquilo que Kardec está falando. Então, não é nem questão de atribuir, né, aos sonhos um significado, porque eles são lúcidos, eles são claros. A gente só precisa saber o que fazer com toda essa lucidez e essa clarividência. A Iraci, inclusive, coloca aqui. Inclusive, Iraci, eu falei para alguns aqui, né, no nosso último encontro, de nós passarmos lá no finalzinho vamos dizer assim, uma regrinha para nos ajudar. E é exatamente isso que você está fazendo. É a gente parar de levantar com aquela correria, sentar, ficar ali um pouquinho em oração e tentar puxar na memória, de preferência, pegar um caderninho, anote no caderninho quais os fragmentos que você foi tendo. Isso é um exercício que a gente vai criando que pode nos ajudar. Como diz Kardec, todos nós podemos desenvolver mediunidades. Nós podemos, tá? Lógico, não é algo muito fácil e simples, mas nós podemos desenvolver. E os sonhos, uma das formas é exatamente essa. Aproveitando, né, a informação da Iraci Prestupa, trazendo para vocês o que poderíamos fazer. Levanta, relaxa, não já sai levantando, correndo não. Faça uma anotação, olha, qual o fragmento, o que eu tive, qual que é a lembrança, qual que é a sensação que eu estou tendo, qual é a intuição, e anota, porque quando a gente fala de intuição, é aquela primeira informação que vem para você. Então é interessante você anotar antes das interferências dos outros pensamentos. O Wagner está falando, realmente no sonho é uma mistura de tudo, né? Lógico, né, Wagner, como algumas pessoas comentam aqui, tem muita lucidez naquilo que lembram. Aí, Elaine, então podemos entender que é um bem não lembrar tudo. Depende, né, Elaine? Exatamente depende. O interessante é você saber por quê. A gente falou aqui, o que é essa emancipação da alma? É um prelúdio daquilo que nós vamos viver quando nós desencarnarmos. Então é interessante você saber onde você foi, com quem que você está, né? Essa questão toda de harmonia e de sintonia é importante, porque quando você desencarnar, vai ser uma sequência do que você vivencia a cada noite. Então é interessante sim, pelo menos nós temos uma ideia do que nos acontece. Olá, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. A Elaine comentando exatamente daqueles pensamentos que ela tinha, né, sobre a crucificação do Cristo. Sim, São Antônio, existem várias questões, até mesmo, gente, solução de determinados problemas que nós podemos encontrar. Mais para frente a gente vai citar aqui alguns exemplos de pessoas que resolveram, quando resolveram uma determinada situação, aqueles sonhos recorrentes que tinha pararam de ter, tá? Mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Ah, sim, Daci, isso aí muitas pessoas têm isso, né? Você sabe que está dormindo, sabe que está sonhando e tenta inclusive adotar uma determinada postura, porque você sabe, tem consciência disso. Mas isso é claro, o espírito, né, ele tem essa capacidade, essa lucidez. A gente vai falar também, viu, Maria Eleusa, sobre essa questão. O fato de sonharmos com pessoas que ainda estão encarnadas, pode ser um encontro que nós tivemos com ela nesse período. É muito comum, natural, tá? Só que assim, se você for aprofundar, você pode chegar inclusive a tentar detectar quais seriam os assuntos e o que seria interessante, porque se você, de novo, tem essa faculdade mediúnica dos sonhos, é por um propósito, e às vezes a recordação deste encontro, deste fato, pode auxiliar a outra pessoa em alguma coisa. Adaí, não sei se, porque quando você colocou ali, eu respondi, nós vamos falar do sonambulismo, eu lembro que você já comentou essa história conosco, a gente vai falar sobre o sonambulismo, fique tranquila, tá? E aí a gente vai aprofundar, porque Kardec estudou muito essa questão do sonambulismo.
A Luísa coloca, tem vezes que é melhor não lembrar, porque muitas pessoas que já me relataram, né, Luísa, acabam assim, se sentindo muito cobradas com aquilo que viram, com aquilo que sonharam, e às vezes não consegue dar uma destinação àquele sonho. Então, muitos até falam, preferiam nem lembrar, mas se tem esse compromisso, não tem como nós fugirmos dele. Não são nem parâmetros, é uma mediunidade, viu, Gessiane? Pode ficar tranquilo. Sim, José do Egito é um dos exemplos clássicos dos sonhos do Antigo Testamento. José do Egito, Daniel também tinha essa facilidade de interpretar. Então, assim, fica tranquilo. É uma mediunidade, sim, e tem sempre finalidades. Não, Rosane, a gente até já tocou nesse assunto aqui, porque sim, são recordações, podem ser lembranças do passado, assim como pode ser previsão de eventos futuros, mas muitas das vezes são também aquele contato que nós temos no mundo espiritual para identificar no nosso presente aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos modificar. Então, os sonhos têm de tudo isso. Também, onde a gente já viu, né, pode ter visitas a outros planetas. Então tem várias coisas que nós podemos extrair dos sonhos. Sim, é isso mesmo. Também, mas tem outras coisas que nós também já comentamos. Olá, Ângela. Boa noite para você, para o Manuel. Sejam bem-vindos. Aí a Isaura falando que ela se lembra muito dos sonhos. Com certeza, Wagner, a cura sempre está nas nossas mãos. O sonhar acordado, Ana de San, a gente só precisa identificar uma coisa. Por quê? Porque quando a gente fala de sonhos, nós estamos falando do sono e da emancipação, ou seja, essa saída do espírito do corpo. Mas eu posso, durante esse período, sair do corpo quando eu estou em estado de vigília? Pode. A gente vai ver, inclusive, outros estados que vão nos ajudar a entender melhor isso, tá? A gente vai ver um pouquinho depois do êxtase, da catalepsia, da letargia, mas essa questão de eu preciso identificar emancipação, porque às vezes não chega nem a ser um sonho. O que pode estar acontecendo naquele momento é um contato com o mundo espiritual, pode ser um desdobramento, que é uma outra faculdade mediúnica, tá vendo? Então tem mais coisas que a gente precisa identificar, sobretudo um desdobramento. Tem muitas pessoas que possuem essa faculdade, trabalham, por exemplo, em casas espíritas, e enquanto os trabalhos estão ali sendo executados, ela está ali, ela não está dormindo, mas ela se desdobra. É uma forma de emancipação da alma. Se desdobra e vai em determinados lugares até para poder fazer algumas coisas, tá? Celeida, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Aí, ó, Marcelo, falei para você, Marcelo, realmente esse estudo sobre os sonhos, ele é interessante e a gente vai assim buscando. Não terminamos não, tem mais informações. E aí quando a gente for ver os outros processos de emancipação da alma, a gente vai ligando tudo. A gente fala, essa é uma doutrina realmente fantástica porque ela nos traz várias explicações. Vou repetir, não significa que todas elas, como é que isso são respostas da própria espiritualidade. Então, a gente vai começando a ligar as coisas e principalmente detalhes que a gente não tinha, né? A Valéria Cruz está colocando aqui. Já teve respostas. Nós estamos tendo respostas de muitas coisas que a gente só se questionava intimamente. Nós não perguntávamos para os outros. E aqui, o objetivo nosso nessa leitura e estudo é exatamente trazer todas as informações da doutrina. E aí a gente vai montando o nosso banco de dados, né? Nós vamos jogando lá para uma das nossas janelas de memória todas essas informações. E aí as coisas vão ficando mais claras para nós. Esse é um dos grandes objetivos dessa nossa leitura e estudo. Elaine, tem algumas coisas que, aí assim, a gente precisa exatamente, de novo, nós estamos fazendo o quê? Essa questão 404, Kardec vai falar dessa interpretação. Então,
primeiramente, nós vamos dar sequência mais para frente. Se eu não conseguir aqui com essas perguntas e respostas responder para você, você me cobra, que aí nós vamos trocar uma ideia e eu vou te explicar inclusive a forma como eu penso, tá, sobre esses detalhezinhos. Mas o que Kardec fala aqui é essa questão de atribuir. Eu posso atribuir? Será que isso que você colocou aqui está relacionado, por exemplo, com a morte, com o desencarne, com uma separação? Eu não sei, eu só não posso dizer que isso é uma operação matemática. Sonhou com isso, vai ser aquilo. Não, é isso que a espiritualidade responde para Kardec nessa questão aqui 404. Então, pode ter muita coisa, né? E o que a Rosane colocou aqui está aqui justamente nessa resposta. Pode ser alguma coisa relacionada com o passado, pode ser algo relacionado com o futuro, mas pode ser também algo do próprio presente, uma resposta que nós estamos precisando, uma resposta que alguém está precisando, uma informação que nos veio para que nós passemos de alguma forma para uma outra pessoa que tem relação neste nosso sonho, ou que ela está ali também nos nossos sonhos. Então tudo isso são coisas que a gente precisa aprender a identificar e não simplesmente querer atribuir. Ah, eu sonhei com tal coisa. Não. Inclusive assistindo, acompanhando, né, essas palestras que a gente vê aí, principalmente espíritas, eu achei interessante um rapaz até comentando, tudo em cima de estudos, gente, que antigamente diziam que se você sonhar com uma pessoa de branco é porque vai ter uma morte, um desencarne. E aí eles fizeram uma experiência no próprio grupo, e naquele grupo várias pessoas conseguiram identificar num processo de emancipação da alma várias pessoas vestidas de branco. E aí, peraí, vamos ver, várias pessoas vestidas de branco, o que foi que aconteceu? Teve alguma morte? Não, mas identificaram uma tragédia, e nessa tragédia precisou-se muito, por exemplo, de médicos. Então, sonhar com branco significa pessoa de branco significa morte? Não necessariamente. Então, perceberam isso num grupo que estavam estudando. E é isso que a gente está querendo entender aqui com o codificador nessa questão 404. Não querer atribuir determinado significado por alguma coisa, tá? E, infelizmente, o que esses livros de sonhos fazem é isso. Se você sonhar com isso, é aquilo. Mas pode ser outra coisa? Pode sim ser outra coisa, tá? Aí, eu sou Antônio Pazotto, como sempre, né? Muito ponderado, e essas várias dezenas de anos, né, Sr. Antônio Pazotto, em contato com a doutrina espírita, coloca estudo, compromisso, seriedade. E esse contato com a espiritualidade, ele é de extrema importância. A gratidão é sempre nossa, viu, Wagner? Tenha certeza disso. A Gessiane fazendo aqui também uma lembrança, né, dos seus sonhos. Que bom que a disciplina doutrinária está te ajudando. Fantástico. Aí a Mariinha também consegue trazer essa realidade dos sonhos para o seu dia a dia. Como ela diz, dá para escrever um livro. É interessante sim, pegar e começar a anotar e identificar. Gente, não é para fazer crítica não, é para você identificar o nível de clareza, para você identificar o seu compromisso, porque se você lembra, existe um compromisso. E como que nós podemos ajudar as pessoas. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Essa questão da crença no Criador é algo realmente fantástico. Gente, nós estamos chegando aqui ao final. Eu nem vou entrar aqui na outra questão 405, tá? Porque no próximo encontro a gente já entra nessa questão com todos os seus comentários, porque eu sei que sempre vai surgir comentários. Vocês estão vendo, realmente, este capítulo da emancipação da alma, ele é fantástico. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação. Vamos continuar aqui com as nossas reflexões, estudando juntos, tá? E podem ter certeza, muitas, se não quase todas as respostas, nós vamos ter, porque a espiritualidade foi fantástica. E Kardec também, nas suas perguntas, ele é fantástico. Ele sabe realmente identificar
as nossas maiores curiosidades, podemos assim dizer, né? Sim, Luísa, nós vamos também comentar sobre isso na sequência, tá? Nas questões seguintes, 405, 406, 407, essa questão do subconsciente, daquilo que a gente vive durante o dia e como que isso pode influenciar à noite. Mas, cenas dos próximos capítulos, né? Muito obrigado a todos vocês. E aí depois a gente vai aqui, prometo que eu vou respondendo esses comentários. Muita paz e até o nosso próximo encontro, gente.